Olá! Hoje eu vou falar de um quadrinho que eu li recentemente chamado Kraken, quadrinho espanhol, lançado aqui pela editora Figura em 2020, capa dura, é uma edição bem bacana, como o material merece mesmo, escrito por Antônio Segura, com a arte do Jordi Bernet. Essa edição reúne várias histórias da coletânea Kraken, né? Então, Kraken é um nome encadernado, mas dentro do encadernado existem várias historinhas diferentes. E, segundo o próprio autor, a ideia aqui era fazer histórias sociais no ar de denúncia. Então, sim, você tem aquela famosa crítica social foda aqui dentro. É um quadrinho para adultos, tá? Preto e branco, mas isso não desmerece o trabalho nem do autor e nem do artista, tá? E eu adorei esse quadrinho. A editora Figura tem lançado muita coisa boa. E esse quadrinho é um desses. E a primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse quadrinho. Sumário, com todos os contos. E o seguinte, no intervalo de alguns dos contos aqui da coletânea Kraken, nós temos textos do autor, do próprio Antônio Segura. E esses textos, na minha opinião, estão entre os mais importantes já colocados dentro de uma edição de quadrinhos. Porque esses textos eles explicam exatamente a visão do autor a respeito do que ele está querendo colocar nas histórias dele. Ele explica tintim por tintim nesses textos o que ele quis escrever. A nota dos editores diz o seguinte: os textos que aparecem entre alguns dos capítulos são de autoria do Antônio Segura, né, roteirista da obra, e eles foram escritos para uma coletânea que foi lançada lá na Espanha em 1997. E que bom que a editora Figura trouxe esses textos que vêm entre alguns dos contos, né? Porque esses textos são imprescindíveis para você entender o que o autor está querendo dizer. Alguns contos são um pouco mais óbvios do que outros, né? Alguns contos assim, você vai, tá, isso aqui você nem precisava explicar, né? Isso aqui tá óbvio. Mas tem outros, e eu diria a maioria, que vale muito a pena a leitura desses textos. Então, se vocês tiverem interesse em pegar esse quadrinho depois desse vídeo, eu já vou deixar aqui recomendado que sim, vale muito a pena. E 2, leiam também os textos escritos pelo autor que vem entre os capítulos, tá? Pois bem, seguinte, o que se trata, Kraken? Como eu falei, são histórias de ficção que misturam críticas sociais, uma estética no ar, histórias de denúncia. São histórias com sangue, violência. Não espere finais felizes aqui. Como eu falei, é um quadrinho para adultos. E quem gosta de ficção científica provavelmente vai gostar bastante. Não é uma ficção científica futurista, não. Os personagens aqui usam armas de fogo convencionais, roupas que hoje em dia, inclusive, já você pode olhar e pode achar um pouco datado. E
nas tramas de Kraken, nós temos o protagonista, né, o Dante, que seria uma espécie de Capitão Nascimento das histórias. Ele ganha o protagonismo sempre que ele aparece, ele é chamado para resolver as coisas, mas nem por isso ele é um herói. Não. Ele é tão bruto e muitas vezes ignorante quanto os próprios vilões que ele combate. Tem uma fala em um dos capítulos que fala que um senhorzinho da classe mais ralé, da pobreza que você possa imaginar, chega e fala para os policiais: eu sou podre por fora, mas vocês são podres por dentro. E nessa sociedade distópica que nós temos de Kraken, nós temos uma desigualdade gigantesca da camada de cima e da camada de baixo. E a camada de baixo é tão miserável nessa sociedade, ela é tão jogada às traças, que alguns preferem viver nos esgotos a ter que viver na parte de cima, onde a violência policial é extrema. Mesmo sabendo que nos esgotos existe um monstro, uma criatura chamada Kraken. Essa criatura que não tá nem aí pra nada, sai por aí devorando tudo que vê pela frente. Então, tem uma sociedade tão podre, tão desigual aqui, nessas histórias, que mesmo com a criatura Kraken, tem gente que prefere viver escondida do que viver sob a autoridade da sociedade atual. E cada história aqui traz uma crítica diferente à sociedade da época, que infelizmente continua muito atual, para ser bem sincero. Você tem a crítica mais óbvia, que é a desigualdade das pessoas, a brutalidade policial, principalmente por parte da figura do comandante Dante. Você tem a crítica à política anti-aborto que permite a realização de clínicas clandestinas que servem para figurões mandarem as suas prostitutas grávidas retirarem o feto, e se elas vão sobreviver ou não, isso não importa. E tem uma história que isso é explícito aqui, né? Você tem a história que é o combate às drogas, que é uma guerra perdida, porque as drogas continuam aí vencendo, né? A maneira como se combate as drogas é uma maneira falha, então você tem uma história que critica isso. Você tem a história da crítica ao fanatismo religioso. Você tem os extras, né? Os textos extras, que são tão importantes quanto o próprio quadrinho, pois ali o autor destrincha a visão dele, né? E você tem um aviso importante. Essa história foi escrita nos anos 80 por 2 homens. Portanto, e não é uma história de super-herói. Portanto, vai ter cenas de nudez, principalmente de mulheres, sem que isso seja realmente necessário, né? Então, já fica o aviso. E outra coisa, esse quadrinho deixa bem claro, e os textos do autor também deixam bem claro, não há heróis nessa história. O herói não é o protagonista da capa, não. Ele não é um herói, não há heróis aqui. Tá? Basicamente, só há monstros.
Existe mais de uma história, na verdade, que menciona a guerra às drogas e principalmente como essas drogas são muitas vezes financiadas pelas pessoas que têm mais dinheiro. O autor, em um dos textos, cita a guerra do ópio na China. Se você não sabe o que é a guerra do ópio, dá uma procurada aí no Google, você vai ver que foi mais uma das atrocidades cometidas pelo Império Britânico, né? Ou leia Crack, que é a minha recomendação, né? Um dos textos o autor fala direitinho o que é isso. Há também a história que critica os desaparecidos das ditaduras militares. De novo, o autor escreve um texto só falando sobre isso e falando sobre como ele ficou chocado ao descobrir que um dos roteiristas de quadrinhos mais talentosos que já existiu, que é o Hector Oesterheld, foi um desses desaparecidos da ditadura militar argentina. O que é... bom, é de uma atrocidade. Todas as ditaduras militares foram de uma atrocidade, uma desumanidade atroz. E há também, claro, a crítica ao ouro de sangue, né? O famoso... tem aquele filme, eu lembrei daquele filme, O Diamante de Sangue, né? Pois é, aqui também há a crítica ao ouro de sangue. Que não é diamante, é ouro, mas o simbolismo é o mesmo, né? O ouro através do sangue, o ouro sujo, né? Que vem através da exploração de mão de obra escrava ou teoricamente não escrava, mas em condições muito, muito próximas, né? Então é um baita de um quadrinho. Eu mencionei ele nas minhas compras, né, da Feira do Livro. Se você encontrar por um preço acessível, pega. Isso aqui foi feito num financiamento coletivo pelo Catarse. Cara, isso aqui não devia estar num financiamento coletivo. Isso aqui devia ser obrigado a sair, sabe? A ser publicado. Não devia depender de financiamento coletivo. Devia ser obrigado a ser publicado. Tinha que ser obrigação publicar isso aqui. Mas, né, nós vivemos num mundo em que a arte, a boa arte, os bons quadrinhos vêm sendo cada vez mais menosprezados, pelo menos aqui no Brasil. Espero que isso mude nos próximos anos, ao menos um pouco. Enfim, se você encontrar esse quadrinho, pegue, porque é uma paulada. É um soco no estômago, como costumamos dizer. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Por favor, curta, compartilhe o vídeo. Isso ajuda muito. Valeu, falou e até mais.